Eu encontrei o cachorro de um vizinho uma noite quando eu estava tirando o lixo. Isso aconteceu quando eu tinha uns 14 anos. Ainda está gravado na minha memória. A gente se mudou algumas vezes na vida. Meus pais eram professores, mas eventualmente meu pai conseguiu um emprego numa igreja do interior dos Estados Unidos. Uma comunidade boa e tranquila. O pessoal era bem legal e a gente se estabeleceu numa boa. Nossa casa não ficava muito longe da igreja, no meio da zona rural. Era uma daquelas casas típicas do interior, com uma entrada longa, uns 100 metros da casa até a estrada. Minha principal tarefa era tirar todo o lixo e levar a lixeira para a beira da estrada para coleta na manhã seguinte. Eu juntava todo o lixo de dentro de casa, colocava na lixeira e calçava meus tênis para arrastar ela pela entrada até a estrada. Era uma noite clara, as estrelas estavam lá fora e, apesar de ter um brilho fraco da cidade onde a gente morava, dava para ver elas bem. A gente tinha um vizinho do lado, cuja propriedade era principalmente campos de milho e um pouco de mata que fazia divisa com a nossa. Isso vai ser relevante daqui a pouco. Tô andando pela entrada, assobiando uma musiquinha, olhando para as estrelas, arrastando a lixeira pesada cheia de lixo em direção à estrada. As coisas vão ficando mais escuras conforme eu desço a entrada, mas eu já conhecia bem o caminho. O brilho distante da luz da varanda me dava uma leve orientação. Mais ou menos na metade da entrada, eu congelei quando olhei para a esquerda. A silhueta de um canino branco estava lá, me encarando. No começo eu entrei em pânico, achando que era um lobo. Mas aí eu percebi que não fazia sentido, já que não tem lobos onde a gente morava. Comecei a andar de novo, devagar, achando que não era nada demais. Aí a ficha caiu. Tem coiotes por aqui. Mas coiotes brancos não deveriam existir por aqui. Estranho. Decidi andar mais rápido. Naquele momento, o canino sai da mata e começa a vir na minha direção devagar no começo. Meu coração foi para a garganta. Aí ele acelera e começa a trotar, vindo direto para mim. Eu já estava começando a suar frio porque, apesar de eu ter chegado na estrada, quase não tinha luz lá e eu não tinha nada para me defender se aquela coisa fosse hostil. O bicho chega perto o suficiente para eu ver que era só um cachorro mesmo. Não era lobo, nem coiote, nem nada assustador. Ele chega e para. Sem cheirar, sem nenhuma atitude amigável, mas também sem hostilidade. Ele só fica parado, me encarando. No brilho fraco da luz da varanda, eu vejo que ele tem uma coleira preta, com uma plaquinha brilhando. A plaquinha é quadrada e tem um nome: Buck. O cachorro, que eu presumo que se chama Buck, para de me encarar e vai andando devagar passando pela nossa entrada. Ele para de repente, assume uma postura defensiva e começa a rosnar baixo. Aí eu fiquei perturbado. Eu olhei para onde o cachorro estava olhando e rosnando. Do outro lado da estrada, no campo de milho, eu vejo um par de alguma coisa brilhando. 2 pontos. Não consigo dizer se são só olhos brilhando, talvez de um gato maracajá, ou de um veado, ou outra coisa. O problema é que eles estavam muito altos do chão para ser um animal pequeno, quase como se fosse algo mais alto, parado ali. Tinha algo muito estranho naquele momento. E assim que eu comecei a pensar no que eram aqueles pontos, o cachorro avança, latindo e correndo em direção a eles. Eles desapareceram no campo de milho, as plantas altas farfalhando com o cachorro correndo atrás. Eu vou recuando devagar, os grilos cantando como uma harmonia para toda essa situação, quando, de repente, o uivo mais assustador que eu tinha ouvido ecoa. Meu instinto de lutar ou fugir entrou em ação e eu saí correndo para casa. Entrei e tranquei a porta de tela e a porta de frente imediatamente. Eu tô suando frio e meu pai pergunta o que aconteceu. Eu conto para ele o que aconteceu lá fora, de onde o cachorro tinha vindo. E ele decide que a gente vai lá perguntar pro nosso vizinho se talvez fosse o cachorro dele e eu tinha acabado de ver ele pegando um veado ou um coiote ou alguma coisa que ele queria. No dia seguinte, a gente acordou, tomou café e foi na casa do nosso vizinho para descrever para ele os acontecimentos da noite passada. Eu conto para ele a descrição do cachorro e que eu vi uma plaquinha com o nome Buck. Ele fica lá mordendo o lábio inferior e pergunta se a gente tinha certeza que era isso que a gente viu. Eu digo para ele que eu tinha certeza. Coleira preta, plaquinha quadrada, com a palavra Buck. Ele leva a gente para o quintal dele, perto do celeiro metálico, para uma pequena cruz de madeira com uma coleira preta pendurada, uma plaquinha quadrada com a palavra Buck. Buck era meu cachorro de fazenda e meu melhor amigo por 12 anos. Ele morreu ano passado. Eu e minha esposa nunca esquecemos ele. Filho, eu não sei o que você viu, mas não pode ter sido meu cachorro. Meu coração afundou e começou a bater rápido ao mesmo tempo. O que eu vi a noite passada? A gente morou naquela casa por mais 2 anos, sem nenhum outro incidente, antes de se mudar para outro lugar no sudoeste do Missouri, onde eu morei até me mudar para a faculdade. Eu nunca vou esquecer aquela noite. E todos os lugares onde eu morei desde então foram bem iluminados, com entradas curtas e sem campos de milho por perto.